Deixa eu te falar uma coisa que você talvez nunca tenha percebido. A Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse, tem um movimento que quase sempre é o mesmo. Qual é esse movimento, Renato? É o movimento de Deus falando com o homem. A gente vê que Deus ele fala com Adão lá no Jardim do Éden, depois a gente vê Deus ele falando com Moisés lá naquele episódio onde aconteceu aquele episódio da sarça ardente. Deus ele vai falar com os profetas através da história. E a gente acabou de ver no livro de Jó que Deus falou com Jó no meio de uma tempestade. Só que tem algo que é muito interessante aqui que eu e você nós precisamos entender de uma vez por todas, porque existe um livro na Bíblia onde acontece completamente o contrário. É um livro inteiro onde o homem está falando com Deus, onde o homem está se expressando para Deus, orando, agradecendo a Deus. São 150 orações, cânticos, poemas, gente real como eu e você, falando com Deus de verdade. E eles falam com Deus na alegria, na dor, na raiva, na culpa, na emoção, na celebração, na festa. E Deus pegou todas essas palavras humanas e colocou dentro da palavra dele. Olha só que coisa maravilhosa que a gente vê aqui. E é como se Deus estivesse falando assim: é dessa forma que você fala comigo. E hoje a gente vai abrir esse livro espetacular. E eu garanto para você que no final desse episódio você vai olhar para os Salmos de uma forma como você nunca olhou antes. Uma forma como você nunca entendeu antes. E aí, tudo bem? O meu nome é Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk. É uma alegria ter você aqui junto com a gente nesse canal, onde a gente abre a palavra do Senhor para ver o que ela está falando pra gente no dia de hoje de verdade. Eu não sei se você sabe, mas nas últimas 4 semanas a gente estudou o livro inteiro de Jó. A gente viu que um homem comum, ele perdeu tudo que ele tinha e ele viu os amigos dele errando feio, mas ele viu também Deus falando com ele no meio da tempestade. E a gente ficou impressionado com uma das coisas que Jó fez nesse livro. O que ele fez? Ele adorou Deus no meio das suas piores adversidades, no meio das suas piores dificuldades. Ele estava adorando a Deus. Só que aí fica uma pergunta no ar para mim e para você. Jó, ele conseguiu fazer isso. Legal, muito bom para Jó. Mas o que eu e você conseguimos fazer? Será que nós conseguimos executar a mesma coisa que Jó fez? Quando a tempestade chega na sua vida, cadê as palavras? O que você fala para Deus? O que você conta para Deus? Ou o que você faz para Deus quando você não sabe nem mesmo como começar? Pois é exatamente para isso que existe o livro de Salmos e é justamente ele que nós vamos abrir nesse episódio de hoje. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Salmos é um livro de oração, de louvor do povo de Deus e ele ensina a falar com Deus no meio das nossas adversidades, no meio da nossa dor e na alegria também você pode usar os Salmos. E se você está chegando agora no nosso canal, já se inscreve por aqui, ative o sininho das notificações, porque essa série só está começando e tem muita coisa pra gente ver ainda. Hoje eu vou te dar um mapa completo do livro de Salmos. O que é isso, Renato? Eu vou te falar quem escreveu os Salmos, eu vou falar como que ele foi organizado, qual tipo de Salmos que existe. E no final desse vídeo de hoje você vai conseguir se orientar dentro desses 150 poemas como se fosse a sua própria casa. Você vai conhecer Salmos como se fosse a palma da sua mão. Então olha só, nós vamos começar Salmos pelo começo. Vamos começar com Salmos 1, verso 1 e 2, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, qual é o panorama que ele já está setando para mim e para você aqui nesses primeiros 2 versos. Essa é a porta de entrada dos Salmos. Salmos 1 é como o porteiro do livro inteiro. Antes de você orar, antes mesmo de você cantar, antes mesmo de você lamentar, ele está te fazendo uma pergunta. Qual é o caminho que você tem andado? Qual é o caminho que você tem trilhado na sua vida? E eu quero que você guarde esse versículo, porque a gente ainda vai voltar nesse versículo aqui nessa lição de hoje. Mas primeiro eu quero começar aqui para a gente entender o que esse livro é de verdade. E a gente precisa entender que no hebraico esse livro se chama Sefer Tehillim. Calma, eu vou falar para você o que isso significa. Isso significa livro dos louvores. É simples assim. Mas Renato, eu pensei que esse livro se chamava Salmos. Sim, o nome Salmos ele veio depois de uma tradução grega no Antigo Testamento. Vem de uma palavra que aponta para
cânticos acompanhados de instrumentos de cordas. Então já no nome a gente descobre a natureza desse livro de Salmos. Então a gente entende que isso daqui não é um tratado teológico. Na verdade, isso daqui é um inário da Bíblia. É um inário que você tem aí na sua mão. Esse daqui é o livro de músicas e de orações do povo de Israel. E aqui vem a primeira coisa que surpreende muito a gente. O livro de Salmos, ele não tem um autor só. Na verdade, Davi escreveu a maioria desse livro. 73 salmos levaram o nome dele. Asaf também escreveu. Asaf era um dos músicos do templo e ele escreveu 12. Os filhos de Core, eles também escreveram 11. Tem os salmos de Salomão. Salomão também escreveu 2 salmos. Ema e Etan também escreveram cada um salmos. E olha só que curiosidade fantástica tem aqui. O salmo mais antigo, ele é o Salmo 90 e ele foi escrito por Moisés. Isso mesmo, aquele Moisés do Êxodo. Esse é o Moisés que escreveu o Salmo 90. E contando todos esses salmos que a gente viu até agora e os seus autores, ainda vai sobrar 49 que não têm autores conhecidos, que são anônimos. E agora eu queria que você fizesse uma conta aí rapidinho comigo. Pega a sua calculadora aí, vamos fazer essa conta junto. Desde Moisés até os salmos que foram escritos depois do cativeiro, depois do exílio babilônico. Quantos anos se passaram? Eu vou te dar a resposta aqui. Você muito legal com você. A resposta é quase 1000 anos. O livro de Salmos, ele não foi um livro escrito, na verdade ele foi um livro reunido ao longo de 10 séculos. Isso me faz lembrar o álbum de fotografia da família, aquele álbum de memórias. O seu avô colocou algumas fotos, os seus pais colocaram algumas fotos e você vai receber esse álbum e vai começar a colocar as suas fotos, as fotos da sua família. E esse álbum tem a história da sua família, tem fotos lá em preto e branco, tem fotos coloridas, tem fotos mais modernas agora, atuais. E sabe o que isso mostra pra mim e pra você? Isso mostra que ninguém escreveu aquele álbum sozinho. Esse álbum de fotografia, ele foi construído através de gerações. Cada geração colocou a sua própria página ali dentro. Só que quando você folheia as páginas desse álbum, você não está vendo ali uma história solta. Na verdade, você está vendo uma história só. A história de uma família, a história da sua família, a história da minha família. Quem não tem um álbum de fotografia em casa? E o Saltério é exatamente assim. É um álbum montado por gerações e gerações do povo de Deus. Moisés colocou as primeiras páginas, desde quando ele estava lá no deserto. E depois Davi colocou dezenas de páginas dele também, entre caverna, palácio. Depois vem Asaf, e Asaf coloca as fotos das memórias dele ali também dentro do templo. E gerações depois, anos depois, alguém chorando colocou as últimas páginas. Ele estava ali à margem daquele rio da Babilônia. São 1000 anos de página, é uma família só. Um só Deus. E tem mais uma coisa nessa organização toda que é muito linda e você precisa entender isso. O livro de Salmos não é apenas um livro que você tem. Na verdade, é uma coleção. É uma coleção de 5 livros dentro de um livro só. Nós temos o primeiro livro que ele vai de Salmo 1 até Salmo 41. Depois o segundo livro do Salmo 42 até o 72. Depois o terceiro livro do Salmo 73 até o 89. Depois vem o livro de número 4, que vai de Salmo 90 até o Salmo de 106. E por último, por fim, o livro de número 5 dentro de Salmos, que fecha tudo, que vai do capítulo 107 até o 150. E aí talvez você esteja sentado aí falando, mas Renato, tudo bem. Tem 5 livros, mas como que a gente sabe quando um livro está começando ou quando ele está terminando? Como que a gente faz a distinção disso? E aí eu te digo que é muito simples quando você entende uma coisa. Cada vez que um livro termina, ele vai terminar do mesmo jeito. Ele vai terminar com uma doxologia. E o que é doxologia, Renato? Doxologia nada mais é do que uma expressão de louvor a Deus. É uma expressão de glória e honra a Deus. E geralmente é usado a doxologia para fechar uma sessão. Então a gente entende que tem 5 doxologias dentro do livro de Salmos. Ah, Renato, você está tirando isso de dentro da sua cabeça. Não, eu não teria capacidade de tirar isso de dentro da minha cabeça. Na verdade, os teólogos, os estudiosos, eles apontam para uma razão muito provável para isso. São 5 livros em Salmos espelhando os 5 livros de Moisés.
Nós já estudamos aqui no nosso canal, eu tenho certeza. Pentateuco. Eu acho que eu vou colocar aqui para você a playlist do nosso curso sobre o Pentateuco. Então eu gostaria que você pensasse aí na simetria disso. Então na lei, Deus fala com o homem através de 5 livros. E aí no Salmo, o homem responde a Deus também em 5 livros. Então a Torá, ela desce do céu para o homem, e o Salmo, o Saltério, ele sobe da terra para o céu, para Deus. Então é como se o povo de Israel, ele dissesse para Deus, para cada palavra que Deus nos deu, que ele nos enviou do céu, nós vamos devolver para ele louvor na mesma medida. Tá, mas isso vai levantar uma pergunta que também é muito importante. Qual que é essa pergunta? A pergunta é: por que Deus quis um livro desse jeito dentro da Bíblia? E eu quero te dizer que existem 3 razões para isso. A gente precisa entender que o livro de Salmos, ele tem 3 grandes propósitos incluídos dentro dele. E o primeiro vai revelar a devoção do povo de Israel. Vai mostrar a parte como o povo amava a Deus, buscava a Deus, adorava a Deus. O segundo propósito é divulgar profecias sobre o Messias que ainda haveria de vir. E o terceiro propósito é o convite às nações ao louvor ao Senhor. Mas hoje eu quero gastar um pouquinho mais de tempo aqui justamente no segundo propósito, porque ele é um dos mais surpreendentes de todos aqui que eu vejo nessa lição de hoje. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o que Davi escreveu 1000 anos antes de Cristo. Ele escreveu assim, em Salmo 22:1: Deus meu, por que me desamparaste? Será que você já ouviu essa palavra em algum lugar, essa frase em algum lugar? São exatamente as mesmas palavras que Jesus ele gritou quando ele estava na cruz do Calvário. E isso é tão surreal que aqui nesse próprio Salmo 22, ele ainda vai falar de outras coisas, ele ainda vai falar sobre pés, ele vai falar sobre mãos transpassados. Salmos 22 vai falar sobre ossos desconjuntados, vai falar de gente sorteando as roupas do sofredor. E sabe o que é o mais interessante nisso tudo? É que Davi, ele escreve esse salmo aqui, justamente séculos antes desse método de execução existir. Ainda não existia crucificação na época de Davi. Davi, ele estava despejando a sua angústia diante de Deus. Era uma oração real, era uma dor real que ele estava vivendo. Só que o Espírito Santo, ele estava trabalhando. A gente precisa entender que o Espírito Santo, ele está sempre presente na história, desde o começo até o final. E ele estava fazendo algo muito maior através daquela oração de Davi. Ele estava desenhando com 1000 anos de antecedência a cena do Calvário, onde Jesus Cristo estaria dando a sua vida por mim e por você. E não é uma coincidência que o livro de Salmos, no Antigo Testamento, ele seja um dos livros mais citados no Novo Testamento. A gente vê Jesus orando os Salmos, a gente vê Jesus cantando os Salmos, a gente vê Jesus cumprindo os Salmos, como esse verso que nós acabamos de ver aqui no Salmos 22. Então, quando você abre o Saltério, você não está só lendo a oração do povo de Israel, mas na verdade você está lendo o inário do próprio Cristo. Só que agora, para a gente entender como esses poemas eles funcionam profundamente, eu preciso lembrar você de uma coisa muito importante. Eu não sei se você se lembra, mas lá no nosso primeiro vídeo dessa série, bem lá no comecinho dessa série, a gente aprendeu como que as poesias elas funcionam no hebraico. Poesia hebraica, ela não vai fazer rima de som. Na verdade, ela vai fazer rima de ideia. E é o que a gente chama de paralelismo. E eu não vou reexplicar isso tudo aqui. Se você não aprendeu isso, eu gostaria de te indicar para ir lá assistir a primeira aula, que é onde eu vou falar em profundidade sobre isso. Mas nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para você como isso funciona na prática. A gente vai ver isso funcionando aqui na vida real. E adivinha aí agora qual que é o maior laboratório que a gente tem para fazer isso nessa lição de hoje? É justamente o Salmo de número 1. Olha só o que ele vai dizer aqui no primeiro verso. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você consegue entender o que está acontecendo aqui nesse verso? O movimento que está acontecendo? Primeira coisa que acontece, o homem que segue. Segundo movimento, o homem que caminha. Terceiro movimento, o homem que se assenta. Então a gente vê que cada linha desse verso, ela vai ampliando a linha anterior. O pecado ele vai ganhando uma raiz na vida daquela pessoa. E isso é o paralelismo sintético. Porque a segunda linha, ela vai sempre ser expansiva, ela sempre vai expandir a primeira. Agora eu gostaria que você olhasse aqui para o verso de número 2. Tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite.
Você consegue perceber aqui algo acontecendo também? A segunda linha desse verso 2 está fazendo uma repetição das mesmas coisas, só que com palavras diferentes. Porque amar a palavra e meditar na palavra são as mesmas ideias. É a mesma coisa acontecendo aqui, só que ditas com palavras diferentes. E isso que está acontecendo aqui é aquilo que nós chamamos de sinônico lá no nosso episódio de número 1. E aí eu quero que você veja aqui o que está escrito em Salmo 6 aqui, continuando a nossa leitura. Diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E o que isso está mostrando para mim e para você? Isso daqui está colocando o justo de um lado e está colocando o ímpio do outro. E como que a gente chamou isso lá na nossa primeira aula? A gente falou que isso é o antitético. Então a gente vê aqui um salmo só, 3 tipos de paralelismo funcionando aqui juntos no mesmo texto. Tá, Renato, eu não consegui entender ainda direito. Tudo bem, eu vou tentar te dar uma ilustração para que você nunca mais esqueça isso que a gente está falando hoje. Pensa na diferença que existe entre uma rima de uma música e um eco numa montanha. A rima na música brasileira, ela sempre repete o som. Então a gente vai ter o coração rimando com paixão. Mas vamos supor que você vai traduzir essa sua música para o inglês. Sabe qual que é a primeira coisa que você vai perceber quando você fizer isso com a sua rima, com a sua música? Essa sua rima vai morrer. Sabe por quê? Porque a palavra em inglês, ela vai ser completamente diferente da palavra, do som da palavra em português. E aí, coração não vai mais rimar com paixão, nem com emoção. Vai estar completamente diferente. Agora pensa a sua frase, essa sua frase solta do alto de uma montanha. Ela vai virar um eco. Você grita essa frase, não importa o idioma que você está falando. A montanha vai fazer o eco e essa ideia, ela sempre vai voltar inteira para você. Então esse eco que você está ouvindo vai trazer novamente aquela palavra. Se você gritar, meu amor, o que você vai ouvir? Meu amor, meu amor, meu amor. E é assim que funciona a rima aqui que a gente está entendendo em hebraico. Essa poesia, ela não funciona como uma rima de uma canção. Na verdade, ela funciona exatamente como se fosse um eco. E é justamente por isso que o Salmo 23, ele vai emocionar todas as pessoas, independente se essa pessoa está ouvindo em português, se está ouvindo em inglês, em japonês, em cantonês, qualquer língua que a pessoa escutar, o Salmo 23 no mundo, ela vai se emocionar, porque a rima de ideia, ela nunca vai depender da tradução. E a gente vê a mão de Deus trabalhando nisso, porque Deus, na sabedoria dele, ele escolheu uma forma, uma poesia que atravessa fronteiras. Ele conseguiu criar um louvor que é feito para ser traduzido. E é justamente aí que a gente chega justamente no terceiro propósito que já está embutido aqui no que nós estamos falando. Tudo bem, Renato, 5 livros, 3 propósitos, mas e quando o dia está difícil? Quando eu abro os Salmos aqui no livro dos Salmos, numa terça-feira, quando tudo está dando errado na minha vida, quando tudo que podia dar errado deu, o que eu leio? O que vai fazer a diferença para mim? E é justamente aqui que vai entrar a parte mais prática desse episódio de hoje, porque os estudiosos, eles classificam os salmos em 10 tipos principais, mas eu já quero te dizer que você não precisa decorar essa lista de 10 categorias agora. Eu vou entregar ela separada para você em 3 grupos, e aí isso vai fazer todo sentido para você. O primeiro grupo são os salmos de ensino. O segundo grupo é justamente os salmos que sentem. O que é isso, Renato? Aqui é justamente o coração emocional do livro de Salmos. E o terceiro grupo é justamente os salmos que apontam e caminham. O que é isso, Renato? São os salmos messiânicos, aqueles que apontam para Cristo. São os salmos sobre a natureza que apontam para Deus como sendo o Criador. Então são 10 tipos de salmos, divididos em 3 grupos. Salmos que ensinam, salmos que sentem, salmos que apontam. Mas agora eu quero mostrar para você o que isso significa na prática, com um versículo que vai resumir para mim e para você o espírito desse livro inteiro. Está aqui em Salmo 30, no verso 5, que diz assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que a gente vê aqui nesse verso? A gente vê o choro durando uma noite inteira, mas a gente vê a alegria chegando ao amanhecer. E você percebe o que Deus estava fazendo quando ele nos deu um livro como esse? Pensa aí na sua cabeça, naquele armário de remédio que você tem aí na sua casa.
Às vezes você tem um armário de remédio no banheiro, às vezes você tem essa sua reserva de remédios na sua cozinha. Lá nessa sua coleção de remédios, você tem remédio para febre, você tem remédio para dor de cabeça, você tem xarope para tosse, você tem pomada para passar no machucado. Só que tem uma coisa em comum em todas essas casas onde nós temos esses armários de remédio. O que é isso? Ninguém toma todos os remédios de uma vez. Sabe por quê? Porque isso seria uma loucura. Só que quando a febre ela chega na sua vida às 7 horas da manhã ou de madrugada, você sabe exatamente o que fazer, você sabe exatamente o que buscar. Você abre o seu armário, você pega o remédio certo e você toma. E o saltério, o livro de Salmos, é o armário de remédios da sua alma. Aqui nesse saltério, nesse livro de Salmos, nós temos 150 remédios para sua alma. São 150 frascos de remédio. E você pode usar um para cada situação diferente da sua vida. Dia de gratidão, tem um salmo para você. Naquelas noites onde aparece a culpa na sua vida, tem um salmo para você. Você está passando por uma semana de medo, tem um salmo para você. Você está com raiva, você está amargurado, você tem um salmo para você. E aqui nesse exato momento eu quero conectar tudo isso que a gente já viu nessa série. Eu não sei se você se lembra de Jó, um homem que estava quebrado, fazendo perguntas duras para Deus. Ele estava despejando a dor que ele estava sofrendo ali diante de Deus. E durante 4 vídeos, durante 4 episódios, talvez você tenha pensado, Jó foi apenas uma exceção. Ele foi um caso à parte, foi um caso extremo. Mas se você olhar para os Salmos de Lamento, eles vão provar para mim e para você que Jó não foi exceção. Porque Deus ele pegou o choro do seu povo, ele pegou a raiva, a confusão do povo de Deus. E ele pegou tudo isso, juntou tudo isso e colocou num lugar oficial. Qual que é esse lugar? É um inário. Deus ele não exige que você chegue perfeito diante da presença dele. E ele escreveu um livro inteiro provando isso. E o que Jó fez no meio da tempestade da vida dele? Ele falou com Deus, em vez de falar sobre Deus. E foi exatamente essa atitude que virou o padrão das orações do povo de Israel. Então, o que a gente sabe até esse exato momento? O saltério ele não foi escrito, o livro de Salmos ele não foi escrito. Na verdade, ele foi reunido. Foram mais de 1000 anos, com muitas mãos ali, colocando fotografia por fotografia. Uma só família, um só Deus. E qual foi o propósito disso? Os poemas que estão escritos aqui, eles revelam a devoção de Israel. Eles fazem uma profecia sobre o Messias que ainda estava por vir. E ele convida todas as nações para fazer o quê? Para adorar esse Deus que nós servimos. E qual que é a linguagem que eles usam para fazer isso, Renato? Eles usam 10 tipos de salmos diferentes, distribuídos em 3 grupos que a gente acabou de ver nessa lição de hoje. E o que Deus estava fazendo para mim e para você quando ele colocou esse livro das palavras dos homens dentro da palavra dele? Deus estava dando para o seu povo um vocabulário oficial para a dor e para a alegria. E o que a gente entende com isso? A gente entende que o mesmo Deus que falou com Jó dentro daquela tempestade, ele agora te deu as palavras para que você também possa responder para ele. Ele não quer só falar para você e que você seja um ouvinte passivo. Na verdade, ele quer ouvir a sua voz. E no nosso próximo episódio, no nosso próximo vídeo, a gente ainda vai muito mais profundo nesse tema. Desde já, eu agradeço você pela parceria de estar aqui comigo no nosso canal Bíblia Talk. Eu espero do fundo do coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo de hoje. E Deus em Cristo te abençoe. Se Deus quiser, nós nos vemos no próximo vídeo.